Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre ética, sobre moral, sobre valores morais. Você sabe o que é ética? Você sabe o que é valor moral? Você sabe o que é moral? Então, continue aí na nossa aula que você vai descobrir um pouquinho sobre ética, sobre moral e sobre valores morais. Primeiro, a origem da palavra ética ela vem do grego ethos, que quer dizer o modo de ser, o seu caráter. Os romanos, eles pegaram essa palavra do grego e traduziram para o latim, que quer dizer costume, daí que vem a palavra moral. Tanto caráter do grego como costume do latim, ambas palavras indicam um tipo de comportamento propriamente humano e que não é natural. O homem, ele não nasce como se fosse um instinto, sabe? Ele adquire a partir do convívio com as pessoas. O caráter, a moral, ela é adquirida, ela é conquistada pelos hábitos. Portanto, a ética e a moral, ela, pela própria origem da palavra, diz a respeito de uma realidade humana que é construída na história e socialmente é construída a partir das relações com os seres humanos de forma coletiva. Então, a moral e a ética ela é construída através da relação entre os seres humanos, na sociedade onde essa pessoa vive. E no nosso dia a dia, a gente não faz distinção do que é ética, do que é moral. A gente usa essa palavra, as duas como se fossem sinônimos, as duas palavras com a mesma ideia. Mas quando a gente vê estudiosos dessa questão, eles fazem diferença entre as duas palavras. Assim, moral é definida como um conjunto de normas, como regras, como princípios, como os preceitos, costumes, valores que vão nortear, direcionar o seu comportamento perante a sociedade. Então, de um grupo social, quando eu tenho algumas regras de convívio, eu chamo aquilo de moral para alguns estudiosos. A moral ela é normativa, ou seja, ela vai criar regras para você viver. Enquanto a ética ela é definida como teoria, como conhecimento, como a ciência que estuda o comportamento da moral. A ética que vai explicar essas regras que a moral coloca, beleza? Então, a ética ela é mais uma reflexão, a ética é mais uma reflexão em cima dos conceitos colocados pela moral. Então a ética é mais filosofia, ela é mais reflexão, ela é mais pensamento. E a moral, ela é uma regra de vida. Deu para entender? Ética e moral? Beleza. Existe um filósofo que diz o seguinte, nenhuma pessoa é uma ilha, nenhum homem é uma ilha. E essa frase nos ajuda a entender que o homem necessita do convívio com as outras pessoas. É necessário que o homem esteja com outras pessoas para que ele possa ser vivo. Então, para ser humano, ele precisa conviver. Para ser humano, ele precisa conviver com pessoas. E é justamente nessa convivência da vida social comunitária que o ser humano descobre e ali ele se realiza enquanto um ser moral, enquanto um ser ético. É essa relação com o outro que surge algumas questões, uma problemática. Por exemplo, o que devo fazer? Como eu devo agir em uma determinada situação? Como eu devo me comportar diante daquela pessoa? E diante das injustiças? O que eu preciso fazer? Então são essas questões que vão surgindo ao decorrer do dia a dia, ao decorrer do relacionamento com o outro. Então a gente precisa constantemente no nosso cotidiano encontrar algumas situações que nos colocam problemas da moral. Então são problemas práticos e concretos da nossa vida que nos ajudam a tomar as decisões e a decidir o que fazer. Através dessas situações, a gente vai saber como agir, como a gente vai escolher uma decisão, saber tomar uma decisão correta, fazer um julgamento, um juízo entre valores. Então, através dessa problemática, a gente vai considerar o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado, pelas regras impostas pela sociedade, pelo grupo ali onde aquele ser vive. Então, o problema é que
a gente não para refletir e buscar o porquê das nossas escolhas. Às vezes, você já parou para pensar que às vezes tem escolhas que você faz no automático? Você já parou para pensar que aquele almoço que você almoça todos os dias, aquela refeição que você come todos os dias, ela se torna automática? Você já parou para pensar se você realmente escolhe aquilo ou você está no automático? Então a gente precisa parar e refletir sobre o nosso comportamento, sobre os valores que a gente precisa colocar na sociedade. A gente age de forma automática, como eu havia falado, pela força do hábito, pelos costumes, às vezes até pela tradição que o nosso grupo social ele tem. Talvez esse grupo social, esse hábito que a gente tem nesse grupo social também ameniza ou naturaliza algumas realidades políticas, algumas realidades econômicas, algumas realidades culturais, de tanto aquilo ser automático, de tanto aquilo ser colocado como normal, você acaba aceitando aquilo como normal. E aí a gente perde a capacidade de refletir diante daquela situação. Em outras palavras, só para a gente concluir essa ideia, a gente não costuma fazer ética, porque a gente não faz a crítica daquela situação. Crítica não fala somente de falar algo ruim, de refletir. A gente não busca compreender por que aquilo aconteceu e a gente não busca entender e explicar a nossa realidade. A gente só aceita. A gente não busca compreender a realidade que nós vivemos. No Brasil, a gente encontra vários exemplos que explicam aquilo que eu acabei de viver. Situações em que, se a gente parar para pensar, o brasileiro ele aceitou a situação como está. Ele não para refletir sobre as questões que o nosso país passa. Historicamente, o Brasil ele é marcado por injustiças sociais e econômicas, pelo preconceito também, pelo preconceito sexual, pela exploração da mão de obra infantil, pelo jeitinho brasileiro, né? A gente conhece essas expressões. A realidade brasileira nos coloca diante de problemas éticos bastante sérios. Esses problemas que precisam ser refletidos, estudados, discutidos, e já estamos acostumados com a nossa miséria. Na maioria das vezes a gente aceita e a gente naturaliza aquela injustiça e consideramos normal viver ao lado de mansões e ao mesmo tempo ao lado dessas mansões barracos. Às vezes a gente aceita crianças e mendigos na rua. A gente acha inteligente e esperto levar vantagem em tudo. A vida pública, por exemplo, ela existe aí para nos mostrar que a nossa história não é fácil. Corrupção, compras de votos, máfia do crime, desvios de dinheiro, tudo isso para algumas pessoas acabam sendo normal. E sem motivo, sem nenhuma crise, a realidade ela acontece e é levada. A gente não consegue, a gente não para pensar e refletir. Tudo isso envolve questão de valor, de convivência, de consciência, de justiça. Tudo isso envolve vidas humanas. Onde há vida humana em jogo, a gente tem um problema ético em questão. O homem, enquanto ser ético, o homem, enquanto ser pensante, que reflete na situação em que ele vive, que o outro vive, se ele não parar para pensar, ele se torna indiferente. O apelo que o outro lança sobre você, a forma como você recebe esse apelo, demonstra quem você é. Demonstra se você é um ser ético, um ser reflexivo, se você tem empatia ou se você aceitou a realidade. Ele é pobre porque é pobre e você leva a sua vida. Uma coisa que a gente precisa entender é que seres humanos são seres humanos, não são coisas e nem são animais. Então, a gente precisa dizer o seguinte, que nós temos valor, nós temos um valor. O valor tem que ver com a importância que atribuímos às coisas. E os valores que nós adotamos ou aceitamos, esses valores motivam nossas escolhas. Então, a sociedade hoje em que nós vivemos, essa sociedade,
ela vive numa crise de moral. Valores que são vendidos, valores que são abandonados, valores como solidariedade, bondade, verdade e lealdade são abandonados. Tudo tem se perdido. A justiça, a imparcialidade, a integridade tem sido driblada pelo jeitinho brasileiro. Tudo isso está desconstruindo a noção do que é certo e errado. Qual é o resultado disso? Pessoas insensíveis, aumento da criminalidade, corrupção generalizada, famílias destruídas, uma geração que tem vivido momentos sem limites. Uma filosofia de que tudo é possível e vale tudo para ter as coisas. E a pergunta que eu faço é: onde nós vamos parar? Talvez a gente precisa perguntar primeiro aonde nós queremos chegar. Há uns 20 séculos atrás, Paulo, ele previu com precisão cirúrgica o tempo difícil que a gente vive. Os seres humanos sendo egoístas, presunçosos, arrogantes, desobedientes aos pais, sem amor para com a família, sem domínio próprio, cruéis, traidores. Todas essas características foram vistas e denunciadas por Paulo há muito tempo atrás. E você? O que você tem feito? Você tem parado e refletido sobre isso? E qual é a raiz de todo esse problema? É uma questão que a gente precisa saber. Como inicia ou qual é a base de todo esse problema? A base é simples. A resposta, na verdade, é muito simples. Princípios. Ou melhor, a falta de princípios cria todo esse problema. Existem princípios que vão além da nossa opinião. Essas leis, esses princípios, são as leis divinas. Elas deveriam ser a nossa regra de vida. As leis divinas deveriam ser a nossa regra de fé. Por isso, meu objetivo sempre é, a cada dia, estudar a vida de Jesus. Porque através da vida dele, eu consigo encontrar valores morais que vão conduzir a minha vida. Regrinhas de vida que vão me ajudar a ser uma pessoa ética, uma pessoa reflexiva. Por outro lado, a gente também tem valores de caráter mais subjetivo. Embora haja uma opinião comum sobre eles, cada pessoa determina o que tem e não tem importância para si. Por esse motivo, os valores podem ser interpretados de forma diferente. Aquele valor que você acha importante, talvez eu não ache. E aquilo que eu estou dizendo agora, aquilo que eu disse ainda há pouco, para você acha que aquilo seja balela. Os valores são individuais. Aqui que entra a importância dos princípios bíblicos, como eu havia falado. Enquanto a ética situacional relativista, tudo é relativo, deixa o nosso tempo mais típico, deixa as pessoas mais livres para praticar as suas próprias ações, a ética na Bíblia coloca a base dos fundamentos imutáveis, nos mandamentos que não mudam de Deus. E fornece um conjunto de valores, um conjunto de princípios que refletem a natureza daquele que é eterno, daquele que é onipresente, sem limite de tempo, sem limite de geografia, um ser que é único. No entanto, a motivação mais importante para o cultivo de bons valores é o caráter de Deus. A consciência de um ser supremo que personifica ao mesmo tempo o amor e a justiça serve como lembrete da nossa obrigação moral. Uma escritora escreveu uma vez: aqueles que têm a fé genuína em Jesus serão sóbrios, conscientes, lembrando que os olhos de Deus estão sobre eles e que o juiz de todos os homens está pesando os valores morais e o que os seres celestiais estão esperando para ver que tipo de caráter você está construindo. E a pergunta que eu encerro essa discussão é: qual é o tipo de caráter que você está construindo? Quais são os valores que você tem levado todos os dias? Espero que você tenha entendido. Espero que você, ao assistir esse vídeo, faça uma reflexão sobre os seus valores e que você pare um pouquinho para refletir sobre as suas ações. Então, muito obrigado pela sua participação. Espero que eu tenha te ajudado a refletir ou te incentivado a pensar um pouquinho. Pare e pense. Não deixe de colocar o seu like aqui, que ajuda bastante esse canal a crescer.
E deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. Se quiser abrir uma discussão, comente aqui, que a gente pode conversar, tá bom? Então, muito obrigado pela sua visita. Valeu, falou. Tchau!